O milionário já estava com a caneta encostando no papel quando uma voz cortou o salão inteiro. "Não assine esse papel!" O som ecoou entre os lustres de cristal, travando conversas, congelando olhares. Era uma garçonete, uniforme simples, respiração acelerada. Alguém que não deveria estar ali. Se o senhor assinar isso, vai perder tudo. O silêncio caiu pesado. O milionário franziu a testa, irritado. Mas antes que reagisse, algo estranho aconteceu. Ela não olhou para ele. Olhou direto para o advogado, sem hesitar, como se já conhecesse. Mas quem era aquela mulher para entrar ali e falar daquele jeito? O advogado sorriu, mas não de surpresa. Foi de reconhecimento. E naquele instante, tudo mudou. Se você gosta de histórias cheias de segredos, emoções profundas e reviravoltas que mudam destinos, já se inscreve no canal Segredos e Destinos e deixa seu like. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo histórias que tocam o coração, porque aquela mulher não apareceu por acaso. Ela já tinha perdido tudo uma vez. O salão parecia intocável. Luzes dourada refletindo nos lustres de cristal. O som suave das taças se tocando, conversas baixas cheias de interesse e conveniência. Gente poderosa sorrindo sem mostrar tudo, observando mais do que falando. Era o tipo de lugar onde decisões que mudam destinos eram tomadas em silêncio. E ninguém ousava interromper. E no centro de tudo aquilo, ele, o milionário. Elegante, seguro, acostumado a estar no controle, com a caneta girando entre os dedos como quem não tem pressa, como quem sabe que todos ali dependem da sua decisão. À sua frente, o contrato aberto, limpo, perfeito, esperando apenas uma assinatura. Ao lado, o advogado, impecável, postura reta, olhar calculado, tranquilo demais. O tipo de homem que parecia já saber o final da história antes mesmo dela acontecer. Tudo estava alinhado. Tudo estava sob controle, até deixar de estar. A porta se abriu com violência. "Não assine esse papel!" O grito atravessou o salão como um choque. As conversas morreram na hora. Algumas mãos congelaram no ar segurando taças, cadeiras rangiram discretamente. E por um segundo, ninguém respirou direito. Ela estava ali. A garçonete. Respiração pesada. O peito subindo rápido demais, como se tivesse corrido contra o tempo. Ou contra algo pior. Um uniforme simples destoava de tudo ao redor. Alguns fios de cabelo grudados no rosto, mas nada disso era o que realmente chamava a atenção. Era o olhar, carregado de medo e de certeza. "Se o senhor assinar esse papel," ela disse, a voz falhando por um instante antes de firmar, "ele vai tirar tudo de você, como fez comigo." O impacto foi imediato. Agora não era mais só uma cena fora de lugar, era uma ameaça. O milionário levantou o olhar devagar, o maxilar travado, o orgulho ferido aparecendo sem esforço. Aquilo não fazia parte do controle dele. E ele não gostava disso. "Quem você pensa que é?" A voz saiu baixa, fria, mas ela não respondeu. Porque naquele momento, ela não estava olhando para ele, estava olhando para o advogado. E foi aí que o ar mudou. O homem virou o rosto lentamente, sem pressa, como se já esperasse por aquilo. Os olhos dos dois se encontraram, e o silêncio ficou pesado, estranho, pessoal. Ela empalideceu. O corpo travou por um segundo, como se algo antigo tivesse voltado com força. E ele sorriu. Um sorriso leve, contido, completamente errado para a situação. Não era surpresa, não era incômodo, era reconhecimento, como alguém que acreditava que aquela história já tinha acabado. Ou pior, que ela nunca mais voltaria. Os dedos dela começaram a tremer levemente, mas ela não recuou, porque aquilo não era só sobre aquele momento.
Era sobre um segredo escondido que finalmente estava encontrando o caminho de volta. Segurança! O milionário ordenou impaciente. Tire ela daqui. O homem avançou. Mas antes que pudesse tocá-la, ela deu um passo à frente, invadindo, desafiando. Ele já fez isso antes, disse, olhando direto para o milionário. Comigo. O silêncio que veio depois não era mais o mesmo. Não era mais desconforto, era dúvida. A caneta ainda estava na mão dele, mas não se movia mais. Lentamente, ele virou o olhar para o advogado. E dessa vez, o sorriso dele mudou, mais tenso, mais frio, como alguém que percebeu que perdeu o controle por um segundo. E às vezes, um segundo é tudo. Os cochichos começaram a surgir, discretos, desconfiados. O ambiente luxuoso já não parecia seguro. Algo invisível tinha mudado de lugar ali dentro. Do que você está falando? O milionário perguntou agora menos firme. Ela respirou fundo. O corpo ainda tremia. Mas havia algo ali que não era fraqueza. Era alguém que já tinha perdido tudo e que não tinha mais nada a perder. Esse contrato, ela disse, é um golpe. O advogado tentou intervir rápido. Senhor, isso é completamente... Cala a boca. Ela cortou, sem olhar para ele. Aquilo não era coragem comum, era pessoal. E pela primeira vez, o controle dele falhou. Pequeno, mas visível. O milionário percebeu, e naquele instante, a assinatura deixou de ser uma formalidade. Virou risco, um risco real, um risco irreversível. E ninguém ali ainda tinha entendido completamente que aquela garçonete não tinha aparecido por acaso. Ela tinha voltado, e dessa vez, ela não ia perder tudo de novo. Era um silêncio desconfortável, daqueles que fazem as pessoas evitarem se olhar diretamente, como se qualquer movimento errado pudesse revelar algo que ninguém ali queria ver. O clima elegante tinha se quebrado, e no lugar dele surgiu algo mais cru. Desconfiança. O milionário continuava com a caneta na mão, mas agora ela parecia pesada demais. Seus olhos iam da garçonete para o advogado, tentando entender o que estava acontecendo. Mas, pela primeira vez naquela noite, ele não tinha todas as respostas, e isso o irritava. Você disse que ele fez isso com você. Ele falou devagar, medindo cada palavra. Como assim? Mas antes que ela respondesse, o advogado deu um passo à frente. Calmo, controlado, perigoso. Senhor, com todo respeito, ele começou com aquele tom educado demais. Essa mulher claramente não está bem. Talvez esteja tentando algum tipo de golpe ou apenas... Ele parou, porque ela deu um passo na direção dele. E dessa vez foi diferente. Não havia mais hesitação. Os olhos dela estavam fixos nele, como quem finalmente não precisava mais fugir. Você achou mesmo que eu não ia te reconhecer? Disse, baixo, mas com uma firmeza que cortava o ar. O sorriso dele voltou, mas agora era mais sutil, mais frio. Eu não faço ideia do que você está falando, respondeu quase com tédio, mas o corpo dele denunciava. Um leve tensionar da mandíbula. Um microsegundo de atraso na resposta. Pequenos sinais que só alguém que já conviveu de perto conseguiria perceber. E ela percebeu, porque já tinha visto aquilo antes. Claro que faz, ela continuou, agora com a respiração mais controlada, como alguém que decidiu parar de ter medo. Você sempre faz isso. Começa com calma, conquista confiança, faz parecer seguro. Ela deu mais um passo. Os seguranças já não sabiam mais se deveriam agir ou esperar. O próprio milionário não tinha dado nenhuma nova ordem. E naquele momento, ninguém queria interromper, porque agora todos queriam entender.
E depois leva tudo, ela completou. Um murmúrio percorreu o salão. Baixo, mas suficiente, o tipo de reação que não pode mais ser contida. O milionário olhou novamente para o advogado, dessa vez com mais atenção, como se estivesse tentando enxergar algo que sempre esteve ali, mas que ele nunca teve motivo para questionar. Isso é uma acusação séria, ele disse, agora mais frio. O advogado abriu um leve sorriso, quase como se estivesse confortável naquela situação. Senhor, é exatamente por isso que devemos manter o foco, respondeu. Esse contrato precisa ser assinado hoje. Não podemos permitir que... Você mudou o cabelo, ela interrompeu. A frase veio do nada, simples, mas certeira. O advogado travou por 1 milésimo de segundo, quase imperceptível, mas suficiente. Ela inclinou levemente a cabeça, observando cada detalhe do rosto dele, como quem reconstrói uma memória antiga. E o nome também, né? Continuou. Dessa vez... Qual é? O salão inteiro ficou imóvel. Agora não era mais uma suspeita. Era algo muito mais profundo, muito mais perigoso. O milionário deu um passo para trás, quase sem perceber, criando uma pequena distância entre ele e o advogado. Instinto, puro instinto. Isso está ficando ridículo. O advogado respondeu agora um pouco mais seco. Senhor, essa mulher claramente está tentando criar uma situação. Então olha para mim, ela disse. Ele não respondeu. Olha para mim e diz que não me conhece. Silêncio. Pesado. Arrastado. O tipo de silêncio que revela mais do que qualquer palavra. E então ele olhou, direto, sem desviar. E por um segundo, o personagem dele falhou. Foi rápido, mas real. E ela viu. Os olhos dela encheram de algo que não era só raiva. Era lembrança. Era o peso de tudo o que já tinha acontecido. Era a verdade oculta começando a sair da sombra. 1 ano, ela disse quase em um sussurro que ainda assim ecoou. Foi isso que você levou para destruir minha vida. Agora não havia mais controle no ambiente. As pessoas já não escondiam os olhares, os cochichos aumentavam, alguns até se levantavam discretamente, tentando entender melhor o que estava acontecendo. O milionário apertou a caneta com mais força. Aquela assinatura agora parecia errada. Eu acho, ele começou hesitante, que você precisa me explicar isso direito. Mas antes que ela pudesse responder, o advogado se aproximou dela, mais perto do que deveria, mais perto do que era confortável, e falou baixo, só para ela ouvir. Você devia ter ficado desaparecida. O corpo dela reagiu na hora. Um arrepio subiu pela espinha, mas dessa vez ela não recuou. Pelo contrário, ela sustentou o olhar, porque agora não era mais só medo, era enfrentamento. E o jogo tinha mudado. O milionário observava tudo, cada gesto, cada pausa, cada detalhe. E pela primeira vez naquela noite, ele começou a perceber que talvez ele estivesse sentado exatamente no mesmo lugar onde ela já esteve um dia, prestes a confiar, prestes a perder tudo, e ainda sem entender completamente em quem ele realmente estava confiando. O ar no salão parecia mais pesado do que antes. Já não era mais apenas desconforto. Era tensão pura, crua, daquele tipo que se espalha sem pedir permissão. Ninguém ali tinha coragem de voltar a conversar. Ninguém ousava fingir normalidade. Algo sério estava acontecendo. E todo mundo sentia. O milionário ainda segurava a caneta, mas agora ela parecia inútil, sem valor. Porque pela primeira vez ele não tinha certeza do que estava prestes a fazer. Os olhos dele estavam presos na garçonete, esperando, exigindo. Fala, ele disse mais direto dessa vez. O que exatamente ele fez com você? O silêncio caiu mais uma vez, mas agora era diferente. Era o tipo de silêncio que antecede uma revelação inesperada. Ela respirou fundo. O peito subiu devagar, como se aquele momento exigisse mais do que coragem.
exigisse enfrentar tudo que ela tentou esquecer. Os olhos dela passaram rapidamente pelo salão, aquelas pessoas elegantes, bem vestidas, julgando sem saber. Exatamente como fizeram com ela um dia. Humilhação. A palavra parecia ecoar dentro dela. E então, ela falou. Ele não só levou meu dinheiro, a voz saiu mais firme do que antes. Ele levou tudo, o salão inteiro prendeu a respiração, mas ela não parou, porque agora não havia mais volta. Ele entrou na minha vida como entrou na sua, continuou olhando direto para o milionário, educado, inteligente, confiável, alguém que parecia ter respostas para tudo. Os olhos dela se voltaram para o advogado, e dessa vez não havia mais medo ali, só verdade. E eu acreditei. Uma pausa, curta, pesada. Dei acesso às minhas contas, à minha empresa, à minha vida. Os murmúrios começaram a crescer, mais altos agora, mais desconfortáveis. O milionário apertou a caneta com força, como se aquilo estivesse começando a fazer sentido. Como se cada palavra dela estivesse encaixando em algo que ele ainda não queria admitir. E depois, ele perguntou quase sem perceber. Ela deu um pequeno sorriso, mas não era um sorriso de leveza. Era um sorriso de quem lembra de algo que destruiu tudo. Depois, ele sumiu. Silêncio. E quando eu percebi, já não tinha mais nada. A voz dela falhou por um segundo, mas ela continuou. Nenhum dinheiro, nenhuma empresa, nenhuma saída. O olhar dela caiu por um instante, como se visse tudo de novo. Eu perdi tudo. A palavra ficou no ar. Tudo. Não era só dinheiro. Era identidade. Era dignidade. Era vida. E sabe o que foi pior? Ela continuou, agora mais baixa. Ninguém acreditou em mim. O salão inteiro escutava, sem se mexer, sem respirar direito. Disseram que eu fui descuidada, que eu quis confiar, que a culpa era minha. Orgulho ferido. Ela levantou o olhar novamente, mais forte agora. E eu aceitei isso. Por um tempo. Os olhos dela voltaram para o advogado. E dessa vez, havia algo diferente. Algo mais duro, até perceber que ele fazia isso com todo mundo. O advogado deu um passo à frente, tentando recuperar o controle. Senhor, isso já passou dos limites, disse agora com menos paciência. Essa mulher claramente está... Cala a boca. A voz do milionário veio antes, e foi firme, mais firme do que antes. O salão inteiro reagiu, porque agora algo tinha mudado. Ele não estava mais defendendo o advogado, ele estava ouvindo de verdade. Os olhos dele voltaram para a garçonete. Continua, ela respirou fundo. E então disse a frase que mudou tudo. Ele não rouba só dinheiro, uma pausa, curta, mas suficiente. Ele rouba confiança, silêncio absoluto. Ele entra na sua vida, faz você acreditar que está seguro. Os olhos dela se moveram lentamente entre os dois. E quando você percebe, já está completamente sozinho. O milionário engoliu seco, porque aquilo estava começando a soar familiar demais. O advogado ficou imóvel, mas os olhos dele já não estavam mais tão tranquilos. Esse contrato, ela continuou, é o mesmo tipo que ele usou comigo. Agora não havia mais murmúrio, não havia mais disfarce, só atenção total. Cláusulas escondidas, transferências disfarçadas, tudo legal no papel. Ela deu um passo à frente. Até você perceber que perdeu tudo. O milionário olhou para o contrato. Pela primeira vez, de verdade. Não como alguém confiante, mas como alguém que talvez estivesse sendo enganado. A mão dele se afastou lentamente da assinatura, e aquele pequeno gesto foi suficiente para quebrar o controle do advogado. Por um segundo. Curto, mas real.
Isso é uma mentira. Ele disse agora mais duro. Senhor, se o Senhor permitir que isso continue... Mas o milionário levantou a mão, mandando ele parar, sem olhar. Fica quieto. Agora não havia mais dúvida. Havia desconfiança. E isso era tudo o que precisava. O garçonete observou. Sabia aquele momento. Reconhecia aquele ponto exato. Era ali que tudo começava a desmoronar. Eu tentei avisar, ela disse mais calma agora. Ninguém me ouviu. Os olhos dela se fixaram no milionário. Não cometa o mesmo erro. O silêncio voltou, mas agora era outro tipo de silêncio. Era o tipo de silêncio que vem quando a verdade começa a aparecer. Ela respirou fundo, desviando o olhar por um instante, como quem precisa buscar força antes de reviver algo que ainda machuca. Eu conheci ele. Há um ano. A voz saiu mais baixa, mas firme, carregada de algo que não era só lembrança. Era consequência. Algumas pessoas se inclinaram discretamente, outras cruzaram os braços, já prontas para julgar, como sempre acontece quando a verdade começa a incomodar. Ele não chega como golpe, ela continuou levantando os olhos devagar. Ele chega como solução, como alguém que aparece exatamente quando você mais precisa. Agora, ela olhava direto para o advogado, sem medo. Naquela época, minha vida estava começando a dar certo. Eu tinha uma empresa pequena, nada grandioso, mas era minha, construída com esforço, com noites sem dormir, com aquele tipo de orgulho que só quem começa do zero entende. O olhar dela endureceu um pouco. E foi aí que ele apareceu, educado, atento, inteligente, o tipo de pessoa que sabe exatamente o que dizer, exatamente quando dizer. O advogado manteve a postura, mas os dedos se contraíram de leve, quase imperceptível. Ele elogiava minhas decisões, dizia que eu tinha visão, que só precisava de alguém para organizar tudo, para me ajudar a crescer mais rápido. Ela soltou um pequeno riso, sem alegria nenhuma. E eu acreditei. O milionário observava em silêncio cada detalhe, cada pausa, como se estivesse tentando montar um quebra-cabeça que ele nem sabia que existia até aquele momento. A gente começou a se ver mais. Reuniões viraram jantares, jantares viraram conversas longas, e quando eu percebi, eu já confiava nele mais do que deveria. Ela hesitou por um segundo, mas seguiu. Ele sabia tudo. Minhas contas, meus contratos, meus clientes, minhas fraquezas, minhas inseguranças. Ele sabia exatamente onde mexer. Agora havia algo mais forte na voz dela. E no começo, tudo melhorou. Dinheiro entrando, contratos fechando, crescimento rápido. Parecia que finalmente as coisas estavam dando certo. Ela olhou ao redor para aquele salão cheio de gente poderosa. Eu achei que tinha dado certo. Uma pausa leve. Mas não tinha. O ambiente ficou mais pesado. Pequenas coisas começaram a mudar. Atrasos, decisões estranhas, documentos que eu não lembrava de ter assinado. Coisas pequenas, mas suficientes para incomodar. O milionário baixou os olhos, quase sem perceber, para o contrato à sua frente. E então ele começou a sumir, sempre com alguma desculpa, sempre dizendo que estava resolvendo tudo, que fazia parte do crescimento. Ela balançou a cabeça lentamente. E eu quis acreditar, porque às vezes é mais fácil acreditar do que encarar a verdade. Agora a voz dela ficou mais firme. Até o dia em que eu fui acessar minha conta, ela respirou fundo. E não tinha mais nada. O silêncio voltou com força. Nenhum dinheiro, nenhum controle da empresa, nenhum acesso. Tudo tinha sido transferido. Tudo tinha desaparecido. Tudo tinha ido para ele. Os olhos dela se fixaram no advogado. Tudo. Ninguém se mexia. E quando eu tentei reagir,
Já era tarde, os documentos estavam assinados, tudo legal, tudo dentro da lei. Eu mesma tinha autorizado sem perceber. O milionário apertou a caneta na mão. Eu tentei denunciar, tentei provar, tentei correr atrás. Mas ninguém quis ouvir. Disseram que eu fui ingênua, que quis confiar, que a culpa era minha. A voz dela não quebrou, mas quase. E ele já tinha sumido. Nome falso, documentos falsos, história falsa. Ela deu um passo à frente. Mas o padrão, esse nunca muda. Agora o olhar dela foi direto para o contrato. Eu reconheci na hora. As mesmas cláusulas escondidas, o mesmo tipo de armadilha, o mesmo jeito de fazer parecer legal. O milionário seguiu o olhar dela, mais atento agora. Eu não tinha prova antes, ela disse, voltando a encarar o advogado. Mas agora eu sei exatamente o que procurar. O silêncio voltou, pesado, carregado. E naquele salão cheio de aparência, poder e confiança, uma verdade começava a ficar impossível de ignorar. O homem em quem todos confiavam talvez fosse exatamente o mesmo que já tinha destruído tudo uma vez. E agora estava prestes a fazer de novo. Excelente percepção. Você está pegando exatamente o detalhe que separa roteiro comum de roteiro que prende. Resposta direta: sim, ainda está com pontos finais demais. Não está ruim. Mas para o seu estilo ideal, retenção alta, plays, narração fluida, dá para melhorar bastante. O silêncio ainda dominava o salão, mas agora já não era só tensão. Era algo mais pesado, mais denso, como se todos ali tivessem cruzado uma linha invisível, daquelas que não têm volta, e ninguém mais sabia exatamente até onde aquilo iria. O milionário já não olhava mais para o contrato como antes. A confiança tinha se transformado em dúvida, uma dúvida que crescia devagar, como uma rachadura fina que começa pequena, mas nunca para de se espalhar. E o advogado percebeu. Claro que percebeu. Homens como ele sempre sentem quando começam a perder o controle, mas em vez de reagir com nervosismo, ele fez o oposto, se aproximou com calma, com aquele tipo de tranquilidade que não é natural. É calculada, perigosa. Ele caminhou até ela sem pressa, invadindo o espaço dela aos poucos, parando perto demais, perto o suficiente para que aquilo deixasse de ser apenas uma cena pública e se tornasse algo pessoal, muito pessoal. Ele inclinou levemente o rosto, falando baixo, só para ela ouvir. Você devia ter ficado calada, como da outra vez. A voz saiu fria, controlada, mas carregada de algo que não precisava ser dito em voz alta para ser entendido. Ameaça. O corpo dela reagiu na hora, um arrepio subindo pela espinha, os dedos contraindo levemente, a respiração falhando por um instante, porque aquela frase não era nova. Ela já tinha ouvido aquilo antes e sabia exatamente o que vinha depois. Mas dessa vez, ela não recuou. Levantou o rosto devagar, sustentando o olhar dele mesmo com o medo apertando por dentro, porque agora não era só sobre ela. Era sobre impedir que tudo se repetisse. Eu fiquei calada uma vez, respondeu firme, e olha onde isso me deixou. Os olhos dele estreitaram por um instante, pequeno, quase invisível, mas real e suficiente. O milionário observava tudo com atenção. Não tinha ouvido exatamente o que foi dito, mas viu. Viu a proximidade, viu o tom baixo, viu a reação dela, o corpo tenso, o olhar firme. E aquilo não combinava com alguém inocente. O que foi que você disse para ela? Perguntou, direto. O advogado se afastou com naturalidade, ajeitando o paletó como se nada tivesse acontecido, recuperando a postura impecável de sempre. Apenas pedi para que ela não criasse mais confusão, respondeu. O ambiente já foi perturbado o suficiente. Mas agora já era tarde. A dúvida já tinha sido plantada. E dúvida
Quando nasce, não volta atrás. Confusão? O milionário repetiu, olhando entre os dois. Ou você está tentando impedir que ela fale? O clima mudou de vez. Agora não era mais uma situação desconfortável. Era confronto. O advogado manteve o sorriso leve, mas os olhos já não acompanhavam mais aquela calma ensaiada. Senhor, estou tentando proteger o seu patrimônio, disse. Não podemos permitir que uma história sem prova coloque em risco um negócio dessa magnitude. A garçonete soltou um riso curto, sem humor. Sem prova, repetiu, dando um passo à frente. Você sempre diz isso. A voz dela estava diferente agora, mais firme, mais decidida. Foi exatamente assim comigo. Você me fez parecer exagerada, confusa, irresponsável. Até que não sobrou nada. O milionário apertou a caneta na mão, mas já não era mais para assinar. Era tensão. E depois? Perguntou. Ela respirou fundo. Depois, ele desapareceu. Como sempre faz. O advogado soltou um suspiro discreto, como se aquilo já estivesse passando dos limites, mas havia algo errado naquela calma, algo que não encaixava. Senhor, isso está se tornando improdutivo. Podemos resolver isso em outro momento. Não. A resposta veio firme, direta, sem espaço para discussão. O salão inteiro sentiu, porque agora o jogo tinha virado. Isso vai ser resolvido aqui. Agora. O advogado ficou em silêncio por um segundo. E isso já dizia muito. Os olhos dele voltaram para a garçonete, e dessa vez não havia mais tentativa de parecer cordial. Era frieza, era cálculo, era aviso. Você não faz ideia de onde está se metendo, disse baixo. Ela sustentou o olhar. Eu sei exatamente. O silêncio voltou pesado, carregado, e naquele instante ficou claro para todos ali. Aquilo não era mais sobre um contrato. Era sobre algo muito maior, muito mais perigoso. E o pior, ainda nem tinha começado. O salão já não era mais o mesmo. O brilho ainda estava lá. Os lustres continuavam refletindo luz nas taças e nos rostos atentos, mas a sensação tinha mudado completamente. Como se por trás daquela aparência impecável existisse agora uma tensão invisível, prestes a estourar a qualquer momento. O milionário permanecia imóvel, o contrato ainda aberto à sua frente, mas agora seus olhos não passavam mais por cima das páginas com confiança. Eles paravam, analisavam, voltavam, como alguém que pela primeira vez percebe que talvez tenha deixado escapar algo importante. E ela viu isso, viu o momento exato em que a certeza virou dúvida, e é nesse ponto que tudo começa a mudar. O senhor não precisa acreditar em mim. Ela disse mais calma agora, a respiração finalmente mais controlada. Precisa só olhar direito. A frase ficou no ar. Simples, mas poderosa. O advogado deu um pequeno passo à frente, tentando retomar o espaço, a presença, o controle que estava escorrendo pelos dedos. Senhor, isso é completamente desnecessário, disse. Esse contrato já foi revisado, está dentro de todos os parâmetros legais, não há absolutamente. Então deixa ele olhar. Ela cortou, sem elevar a voz, mas firme o suficiente para travar o resto da frase. O silêncio voltou, e dessa vez, ninguém ousou interromper. O milionário passou os olhos pelo documento mais atento agora, os dedos deslizando pelas páginas, não mais como alguém que confia, mas como alguém que procura. Página 3. Ela disse devagar. Segunda cláusula. O advogado ficou imóvel, por fora, mas o maxilar travou, por um segundo. E isso foi suficiente. O milionário virou a página. Leu. Franziu a testa. Isso aqui, murmurou. Transferência automática de participação. A voz diminuiu. Mas o impacto cresceu. Em caso de...
Reestruturação interna? Ele levantou o olhar. O que isso significa exatamente? O advogado respondeu rápido demais. Uma cláusula padrão, senhor, apenas uma proteção jurídica comum em operações dessa magnitude. Não. Ela interrompeu novamente, agora dando um passo à frente. Não é padrão. O salão inteiro sentiu. Isso ativa uma transferência silenciosa. Ela continuou. O senhor não perde tudo de uma vez. Perde aos poucos, sem perceber. O milionário voltou a olhar o documento. Mais atento ainda. Agora não era mais leitura. Era investigação. E essa aqui? Ela apontou com o olhar. Página 5. Cláusula de autorização ampla. Ele virou. Leu. Mais devagar. Autorização para movimentação estratégica de ativos. Leu em voz baixa. Uma pausa. Sem necessidade de validação direta, o silêncio ficou mais pesado. Isso permite que ele mova o seu dinheiro sem você perceber, ela disse, exatamente como fez comigo. Agora não havia mais murmúrio, só atenção total. O advogado respirou fundo, tentando manter o controle. Senhor, isso está sendo completamente distorcido. Essas cláusulas são comuns em contratos de expansão. E essa aqui, o milionário cortou. Agora era ele, virando outra página. Cláusula de representação legal temporária. O tom mudou. Temporária, mas com poder total. Ele levantou o olhar. Agora direto. Isso dá acesso às minhas contas? O advogado hesitou, por um segundo, e foi esse segundo que decidiu tudo. Em situações específicas, sim, mas você não me explicou isso. A frase veio seca, direta e carregada de algo novo. Desconfiança real. O salão inteiro sentiu o impacto, porque agora não era mais a palavra dela contra a dele. Era o próprio contrato falando. Ela observava em silêncio. Sabia aquele momento, reconhecia cada detalhe. Era exatamente assim que começava. Ele faz tudo parecer legal, disse mais baixo. Foi assim comigo. Tudo assinado, tudo permitido, tudo certo. O milionário passou a mão pelo rosto lentamente, pensando, recalculando. Isso aqui, ele disse quase para si mesmo. Me tira o controle em quanto tempo? O advogado tentou responder. Senhor, isso depende da estrutura. Depende de quanto eu não perceber, não é? Silêncio. Pesado. Definitivo. Agora não havia mais volta. A confiança tinha sido quebrada. E quando isso acontece, nada volta a ser como antes. O advogado endireitou a postura, tentando recuperar o espaço perdido. Mas era tarde. Ele já não comandava mais a situação. Senhor, estamos diante de uma interpretação equivocada, insistiu. Esse tipo de reação pode comprometer um acordo extremamente vantajoso. Vantajoso para quem? A pergunta veio sem aumento de voz, mas com peso suficiente para cortar o ar. O advogado não respondeu imediatamente. E isso foi a resposta. A garçonete deu um leve passo para trás, observando, porque agora já não era mais sobre convencer. Era sobre deixar a verdade aparecer. E ela estava aparecendo, aos poucos, mas forte o suficiente. O milionário fechou o contrato lentamente, não com raiva, mas com decisão. Acho que ninguém assina nada hoje. O salão inteiro reagiu. Discretamente, mas reagiu. Porque aquilo não era só uma pausa. Era o início de uma queda. E o advogado sabia. Os olhos dele se voltaram para a garçonete. E dessa vez, não havia mais disfarce. Era ódio contido. Era cálculo. Era promessa. Porque naquele momento, ele não tinha perdido só um contrato. Tinha perdido o controle. E homens como ele não deixam isso acontecer sem reagir. O evento terminou, mas a tensão não ficou lá dentro. Ela veio junto com ela, grudada na pele, pesada,
difícil de ignorar, como se algo tivesse sido despertado e agora não pudesse mais ser contido. Ela saiu do salão tentando manter o ritmo da respiração estável, atravessando o corredor longo e iluminado demais. Aquele tipo de lugar que parece seguro só à primeira vista, porque o silêncio ali não era conforto, era alerta. O som do salto batendo no chão ecoava mais alto do que deveria, e foi aí que veio a sensação, antes mesmo do som, antes mesmo de qualquer confirmação. Ela não estava sozinha. Os passos atrás dela surgiram logo depois, lentos, medidos, sem pressa, como alguém que não precisava correr porque já sabia que tinha controle da situação. Ela parou. O corpo travou por um instante, a respiração encurtou, mas ela não virou de imediato, porque no fundo, ela já sabia quem era. Eu achei que você tinha aprendido. A voz veio baixa, próxima, controlada demais para ser normal. Ela fechou os olhos por um segundo, puxou o ar com cuidado e só então virou, encarando ele, sem sorriso, sem personagem, só frieza. E eu achei que você tinha sumido, respondeu, sustentando o olhar. O silêncio entre os dois não era vazio. Era confronto direto, daqueles que não precisam de grito para machucar. Ele deu um passo à frente, invadindo o espaço dela sem pressa, como quem testa limites. Você estragou tudo. Tem ideia do que fez? Ela não recuou, mesmo com o corpo reagindo. Ombros tensos, coração acelerado. Aquela sensação clara de perigo que o corpo reconhece antes da mente aceitar. Eu impedi você, disse. Simples. E isso o incomodou. Mas não de forma explosiva, e sim de um jeito mais perigoso, mais controlado. Não, ele respondeu inclinando levemente a cabeça. Você só atrasou e agora virou um problema. O ar ficou mais pesado. Ela engoliu seco, mas não desviou. Eu já era um problema antes. Você só não sabia. O sorriso que surgiu no rosto dele não tinha nada de leve. Era escuro, frio, real. Você nunca foi o problema. Foi só um erro, disse. Um erro que me deu trabalho, mas que já deveria ter sido resolvido. Mais um passo. Perto demais. A outra vez, você perdeu tudo. Dinheiro, carreira, nome, dignidade. A palavra ficou no ar pesada, tentando puxá-la de volta para aquele lugar onde ela já tinha estado, onde a humilhação faz a pessoa duvidar de si mesma. Mas dessa vez, ela não caiu. E mesmo assim, eu voltei. Respondeu firme. Isso mexeu com ele. De verdade. Você devia ter ficado invisível. Disse, mais baixo agora. Longe. Viva. O corpo dela reagiu na hora, um frio subindo pela espinha, a respiração falhando por um instante, porque aquilo já não era mais indireta. Era ameaça. Direta. Você não vai fazer isso de novo, ela disse. Não comigo. Ele soltou um riso curto, sem humor. Eu já fiz, respondeu, e faço sempre. Os dois se encararam, e naquele momento ficou claro que aquilo não era um caso isolado. Era padrão, repetição, algo que ele dominava. Da outra vez você só perdeu tudo. Ele continuou, inclinando levemente o rosto. Dessa vez, pode perder muito mais. O silêncio ficou pesado. Ela sentiu o medo, forte, real. Mas junto dele veio algo maior, algo que ela não tinha antes. Decisão. Então vai ter que tentar. O clima mudou. Agora não era só ameaça, era desafio. Ele recuou um passo, observando, calculando, como alguém que já estava pensando no próximo movimento. Eu sempre tento, disse, e virou. Saindo com a mesma calma de antes, como se aquilo não fosse um confronto, mas apenas mais um passo dentro de um plano maior. Ela ficou parada por alguns segundos, tentando controlar a respiração, organizando o que estava acontecendo, porque agora não era mais só sobre impedir um golpe, era sobre sobreviver a ele. O celular vibrou na mão dela. Ela olhou.
Número desconhecido. Sem nome. Só uma mensagem. Você já perdeu tudo uma vez. Quer perder a vida também? O coração disparou. Dessa vez sem controle. Ela levantou o olhar lentamente para o corredor vazio. E finalmente entendeu. Aquilo não era passado. Era presente. E estava só começando. O salão já não parecia o mesmo de antes. Mesmo com as luzes ainda acesas e as pessoas tentando retomar conversas, algo tinha mudado de forma irreversível, como se a estrutura invisível de confiança que sustentava tudo ali tivesse começado a rachar. O milionário permaneceu em pé por alguns segundos, olhando para o contrato fechado sobre a mesa, mas agora aquele papel não representava mais oportunidade. Representava risco e pior. Um risco que ele quase não percebeu a tempo. E isso incomoda mais do que perder dinheiro. Incomoda o ego, o orgulho. Ele virou lentamente o rosto, observando o advogado à distância, que conversava com duas pessoas como se nada tivesse acontecido, postura impecável, voz controlada, gestos precisos. Mas agora, para quem prestava atenção, havia algo fora do lugar. Pequeno, mas suficiente. O milionário se aproximou de um dos assessores, falando baixo, sem chamar atenção, mas com um tom diferente de antes, mais seco, mais direto, como alguém que já não está confortável. Quero todos os dados desse contrato. Agora, disse. E também tudo sobre ele. O assessor hesitou por um instante. Sobre o doutor Henrique? O milionário não respondeu de imediato. Apenas manteve o olhar. E isso já foi suficiente. Agora, repetiu. O assessor se afastou rapidamente. E foi ali que começou, não com uma explosão, mas com pequenos movimentos silenciosos, discretos, quase invisíveis para quem estava de fora, mas extremamente claros para quem já aprendeu a desconfiar. Minutos depois, o assessor voltou, mais tenso, mais cuidadoso. Senhor, disse baixo, tem algumas coisas que não estão batendo. O milionário não demonstrou reação imediata, mas o olhar mudou. Fala. O assessor abriu o tablet, deslizando alguns documentos, aproximando o suficiente para que só ele visse. O registro profissional dele aparece ativo, mas foi atualizado recentemente. Quanto tempo? 3 meses. O milionário estreitou os olhos. E antes? Não existe histórico. Silêncio. Curto. Pesado. Nada? Nada. O ar pareceu ficar mais frio. E tem mais. O assessor continuou. O escritório que ele diz representar... Uma pausa. Não existe nesse endereço. Agora não havia mais dúvida, só confirmação. O milionário passou a mão pelo queixo lentamente, absorvendo cada detalhe, cada informação que começava a desmontar a imagem perfeita que tinha sido apresentada. E ninguém percebeu isso antes? Perguntou. Ele entrou por indicação. A resposta veio rápida e carregada de peso. O milionário levantou o olhar devagar. De quem? O assessor hesitou. E esse pequeno atraso disse mais do que qualquer resposta. Do senhor Carlos. O nome caiu no ar, pesado, porque não era qualquer pessoa. Carlos não era só alguém próximo, era confiança. Anos de convivência, alguém que tinha acesso, alguém que nunca deveria levantar suspeita. O milionário ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para o nada, como se estivesse reorganizando tudo dentro da própria cabeça, porque quando a traição vem de fora, dói. Mas quando vem de dentro, ela desmonta algo mais profundo. Chama ele, disse. Simples, direto. O assessor assentiu e se afastou. Poucos minutos depois, Carlos apareceu, postura segura, sorriso leve, como quem ainda não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Precisava falar comigo? O milionário não respondeu de imediato.
Apenas observou em silêncio, analisando cada detalhe, cada expressão, cada pequeno gesto, como se estivesse vendo aquela pessoa pela primeira vez. Foi você que indicou ele. Não era pergunta, era afirmação. Carlos manteve o sorriso, mas os olhos vacilaram. Por um segundo. Sim, achei que seria uma boa oportunidade. Baseado em quê? A pergunta veio seca, sem espaço para rodeio. Referências, contatos, mercado. As respostas vieram rápidas demais. E isso denunciava. O milionário deu um pequeno passo à frente, agora mais próximo, mais direto. Ou você sabia exatamente quem ele era? O silêncio caiu entre os dois, pesado, incômodo. Carlos desviou o olhar por um instante. E foi ali que tudo desmoronou. Não precisou de confissão, não precisou de explicação. A verdade estava ali, explícita. Você ia deixar isso acontecer, disse o milionário mais baixo, na minha frente. Carlos tentou falar. Não é assim. É exatamente assim. Agora não havia mais dúvida, não havia mais benefício da dúvida, só realidade. Você estava com ele. A frase não foi alta, mas foi definitiva. Carlos respirou fundo como alguém que percebe que não tem mais como sustentar a mentira. Era um negócio grande, disse. Você não ia sentir de imediato. Erro. Grave. Porque naquele momento, ele confirmou tudo. O milionário ficou imóvel. Mas por dentro, algo mudou de forma irreversível. Sai daqui, disse, frio, direto. Carlos hesitou. Você não está entendendo? Eu entendi exatamente. O tom não subiu, mas ficou mais perigoso. Sai. Carlos recuou, sem discutir, porque sabia que tinha perdido. E pior, sabia que tinha sido descoberto. O milionário permaneceu em silêncio por alguns segundos, olhando ao redor, para aquele ambiente que minutos antes parecia seguro, previsível. E agora parecia completamente diferente, como se nada ali fosse confiável, como se tudo pudesse esconder algo. E no meio de tudo isso, uma coisa ficou clara. O problema não estava só no golpista, estava dentro, muito mais perto do que ele imaginava. E isso tornava tudo ainda mais perigoso. O ar parecia mais pesado do que nunca, como se algo estivesse prestes a romper de vez. E dessa vez não era só tensão emocional. Era risco real, daqueles que não dão aviso duas vezes. Ela saiu do prédio alguns minutos depois, o movimento na rua ainda intenso, carros passando, luzes refletindo no asfalto, gente caminhando sem imaginar o que tinha acabado de acontecer lá dentro. E por um instante, aquilo trouxe uma falsa sensação de normalidade, mas só por um instante, porque o corpo dela ainda não relaxava, a respiração não estabilizava. Aquela sensação continuava ali, incômoda, insistente, perigo. Ela apertou o celular na mão, olhando ao redor com mais atenção, tentando se misturar entre as pessoas, tentando parecer só mais uma entre tantas. Mas por dentro, sabia que já não era. Agora, ela estava exposta, e ele sabia disso. Os passos vieram rápido dessa vez, diferente de antes, sem calma, sem disfarce. Ela mal teve tempo de reagir quando uma mão segurou seu braço com força, puxando para o lado, tirando ela do fluxo da rua, levando para um espaço mais escuro entre dois prédios, longe dos olhares. O impacto foi imediato. O corpo bateu contra a parede. A respiração falhou, o coração disparou, e quando ela levantou o olhar, era ele, sem controle, sem máscara, sem paciência. Você não aprende, né? A voz saiu baixa, mas agora carregada de irritação real, daquela que não se esconde mais atrás de palavras bonitas. Ela tentou puxar o braço. Não conseguiu. O aperto era firme, dolorido. Me solta, disse tentando manter a voz estável. Ele riu, curto, sem humor.
Você realmente acha que pode aparecer assim, estragar tudo e simplesmente sair andando? Mais um passo, mais pressão. Eu avisei você. O medo veio forte dessa vez. Real, sem filtro. Mas junto dele veio algo que ela já não tinha antes. Coragem. E eu avisei você também, respondeu mesmo com a voz falhando por um instante. Não vai fazer isso de novo. Isso foi o suficiente. Algo mudou no rosto dele. Rápido, brusco. O controle que ainda restava sumiu. Você não entendeu ainda, disse apertando ainda mais o braço dela. Isso nunca foi sobre você. Ela sentiu a dor subir, mas não desviou o olhar. Sempre foi sobre quem confia demais. O silêncio caiu por um segundo, pesado. E você acabou de atrapalhar tudo. Ela respirou fundo, tentando manter a lucidez, tentando ganhar tempo. Já acabou, disse. Ele não vai assinar. Erro. Grave, porque aquilo atingiu direto. O olhar dele escureceu. Então eu resolvo isso de outro jeito? A frase veio seca, sem emoção. E isso era pior do que qualquer grito. Ele puxou ela com mais força, tentando arrastá-la ainda mais para o canto escuro, longe da luz, longe das pessoas, longe de qualquer chance de interferência. O corpo dela reagiu na hora. Instinto. Ela tentou se soltar, empurrou, resistiu, o salto escorregou no chão, o equilíbrio quase se perdeu, mas ela não parou, porque agora não era mais confronto, era sobrevivência. Me solta! A voz saiu mais alta dessa vez, mais urgente, mas o som da rua engolia tudo. Ele tentou conter. Fica quieta, agora sem disfarce, sem controle. A mão dele subiu, tentando segurar mais forte, tentando impedir qualquer reação, qualquer movimento que chamasse atenção. Mas foi nesse momento que tudo saiu do plano. Ela reagiu com tudo que tinha. Empurrou com força, o corpo girou. Conseguiu se soltar por um segundo, suficiente para criar distância, suficiente para respirar, mas não para fugir. Ele avançou de novo, mais rápido, mais agressivo. E foi aí que outra voz entrou na cena. Larga ela, firme, direta, cortando o ar. Os dois congelaram por um segundo, e quando ela virou o rosto, viu o milionário parado ali, olhar duro, postura firme, sem hesitação. Ele não estava mais com dúvida, não estava mais analisando. Agora, ele sabia, e isso mudava tudo. Isso não te envolve, o golpista respondeu, tentando recuperar o controle, mas a tensão já estava visível. Agora envolve, o milionário disse, dando um passo à frente, sem levantar a voz, mas com autoridade. Real. O silêncio voltou, mas dessa vez, carregado de confronto direto. O golpista olhou de um para o outro, calculando, rápido, frio. E então, soltou. Devagar, como se ainda estivesse no controle. Mas não estava. Ela recuou imediatamente, se afastando, a respiração descompassada, o corpo ainda reagindo ao que tinha acabado de acontecer. O milionário se colocou entre os dois, sem dizer nada, mas deixando claro, ali ele não avançaria mais. O golpista ajustou o paletó lentamente, recuperando a postura, como se pudesse apagar o que tinha acabado de acontecer com um simples gesto. Mas não dava mais. Isso ainda não acabou, disse. Agora sem disfarce nenhum, e saiu. Desaparecendo na rua, misturando-se entre as pessoas como se nunca tivesse estado ali. O silêncio ficou pesado. Ela ainda tentava recuperar o ar, o coração acelerado, as mãos tremendo, mas dessa vez não estava mais sozinha. E pela primeira vez desde que tudo começou, o jogo tinha virado de verdade. Nos dias que se seguiram, tudo começou a se mover rápido demais, como se aquela verdade, que ficou escondida por tanto tempo, finalmente tivesse encontrado espaço para sair. E quando isso acontece, não tem mais como segurar.
O contrato foi analisado linha por linha, cada detalhe revisado, cada cláusula exposta, e o que antes parecia um acordo seguro começou a revelar algo muito maior, um padrão repetido, calculado, frio. Um sistema inteiro construído para tirar tudo sem que a vítima percebesse, e dessa vez não passou. O nome dele começou a aparecer em outros casos, outras empresas, outras histórias que pareciam diferentes, mas terminavam iguais: confiança quebrada, vidas destruídas, pessoas deixadas para trás, tentando entender onde erraram. Ela não era a única. Nunca foi. E quando várias histórias começam a se conectar, a verdade deixa de ser dúvida, vira prova. Carlos tentou negar, tentou se afastar, tentou reduzir o que tinha feito, como se fosse apenas um erro pequeno dentro de um negócio grande. Mas não era. Era escolha. E dessa vez, teve consequência. O esquema foi desmontado, rápido, preciso, sem espaço para escapar. E o homem que sempre desaparecia antes de ser alcançado, dessa vez não conseguiu. Quando encontraram ele, não havia mais sorriso, não havia mais controle, não havia mais aquele olhar seguro de quem sempre esteve um passo à frente. Havia apenas alguém que pela primeira vez não tinha saída. E foi ali, naquele momento, que ela viu, de longe, sem se aproximar, sem dizer nada, mas vendo, o mesmo homem que um dia destruiu tudo na vida dela, agora sem poder fugir, sem poder manipular, sem poder apagar o que fez. E isso não foi vingança. Foi justiça, daquelas que não fazem barulho, mas resolvem. Ela não voltou a ser quem era antes, e nem precisava, porque aquela versão dela era a que confiava sem ver, a que ignorava sinais, a que se culpava quando tudo dava errado. Essa não existia mais. Agora havia outra, mais forte, mais atenta, mais consciente do próprio valor. E, principalmente, livre. Livre da humilhação que carregou por tanto tempo, livre do silêncio, livre da culpa que nunca foi dela, livre daquele peso invisível que fazia ela acreditar que tinha perdido tudo. Porque, no fim, ela não perdeu tudo. Ela perdeu o que precisava perder, para nunca mais aceitar menos do que merece. O milionário também mudou. Não foi algo imediato nem simples, mas foi real. Ele passou a olhar mais, questionar mais, confiar menos em aparências e mais em fatos, porque quase perder tudo ensina rápido, e algumas lições não se esquecem. Dias depois, longe daquele ambiente luxuoso, longe da pressão, eles se encontraram novamente. Não como salvador e vítima, não como alguém que devia algo ao outro, mas como duas pessoas que por pouco não caíram no mesmo erro. Você não salvou só um contrato, ele disse. Ela olhou para ele por um instante, e dessa vez havia algo diferente no olhar dela. Não era dor, não era medo, era clareza. Eu só não deixei acontecer de novo, respondeu. Simples. Mais suficiente. O vento leve passava entre eles, o dia terminando devagar, sem pressa, sem peso. E pela primeira vez em muito tempo, ela não sentia mais aquele nó no peito, aquela sensação de que algo tinha ficado inacabado. Porque agora estava. E algumas histórias não terminam quando tudo acaba. Terminam quando a pessoa finalmente entende o próprio valor. E naquele momento, ela entendeu. E você já julgou alguém pelas aparências? Já confiou em alguém que parecia perfeito demais? O que você faria no lugar dela? Me conta aqui nos comentários. Quero muito saber a sua opinião. E me diz também de qual cidade você está assistindo. E se você gosta de histórias assim, cheias de reviravoltas, segredos e transformações, se inscreve no canal Segredos e Destinos e ativa as notificações, porque a próxima história pode mexer ainda mais com você.
Porque no fim, algumas histórias não acabam quando tudo termina. Elas começam quando a verdade finalmente aparece.